E aí pessoal, beleza? Rodrigo Taviano aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre Layer 3, dando continuidade às nossas aulas. Vou falar só sobre Layer 3 nessa aula, tentar ser o mais curto e rápido possível para ficar mais fácil para todo mundo, beleza? Então, desde a última aula a gente fez aqui, a gente criou algumas coisas de interface na Vela 2, mostrou como isso funciona aqui no laboratório. Então, uma zona na Vela 2 conseguiu atravessar o Fire aqui em Layer 2 e acessar o outro host do outro lado, né? Então o Fire tá trabalhando como se fosse um switch. Deixa eu ligar aqui os bichões. E isso funcionou legal. Aí o que a gente vai fazer agora, né? Primeiro de tudo, deixa eu configurar a IP desses caras. Muito rápido aqui. Então é IP 10.210.2. Esse cara aqui. IP 10.210.1. Esse cara aqui. Tá aqui na tela, tá? IP 10.222. Este cara aqui, que é o último, 10.221. Beleza? Beleza. Só para a gente testar antes de começar o laboratório. Esse host aqui na esquerda, eu vou pingar o host 3 na direita. 10.210.2, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Ainda está funcionando em camada 2, como a gente tinha mostrado na última aula. Beleza? Qual a diferença agora? Eu vou tentar pingar esse cara aqui. Desculpa, esse cara aqui, eu vou pingar, por exemplo, o host 2 ou o gateway aqui no Fire ou tal. Ele nem tem um gateway no momento, né? Se você dá um show IP aqui, ó, show IP, você vê que ele nem gateway tem, né? Então eu vou pingar aqui 10.210.254, que será o meu gateway no futuro. Claramente não vai funcionar. Normal. E se eu tentar pingar esse host de baixo ali, o host 2, que está em outra zona, outra VLAN, etc., também não vai funcionar, óbvio, né? Nem acho o gateway, beleza? Então vamos trabalhar aqui agora com Layer 3. O que a gente vai fazer? Tem gente que é velha de guerra aqui na área e não sabe sobre isso aqui. Confunde muito, porque você pode criar uma subinterface em Layer 3 e associar uma VLAN, isso é uma coisa. Mas você também pode criar uma interface VLAN aqui dentro desse cara e deixar as interfaces em Layer 2, como eu vou fazer aqui agora. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui em interface VLAN, eu vou criar a VLAN 10 e vou colocar um IP nela, tá vendo? Então tem a VLAN 10 aqui, vou associar o router default e a zona eu preciso criar uma também. Então, eu até anotei aqui o nome para ficar igualzinho a Layer 2 que eu criei, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Então, ó, VLAN 10, Layer 3, VLAN 10, beleza? Só isso, não vou fazer nada demais aqui, ó. Agora no IP, o que a gente vai fazer? Cadê? Vou pegar esse cara aqui, né, que é barra 24. Vou criar aqui o IP dele, ó. E vou colocar 254 barra 24, beleza? Também vou associar aqui um profile para ele conseguir pingar. Então, um profile ping, profile ping. Beleza, não vou colocar nada aqui que aí permite tudo. Coisa linda, ó. Cria a VLAN 10, a interface VLAN 10, eu vou criar também a interface VLAN 20. Vou fazer praticamente a mesma coisa, associar a VLAN 20 que a gente já tinha criado, um roteador default. Vou criar uma nova zona, L3, cadê? Opa. L3V. Como é que tá o nome do outro? Aqui. Esse nome, beleza? Então agora eu criei uma zona de Layer 3, né? Você pode escolher qualquer nome. Associei essa interface VLAN a um ID aqui também. Associei ela a VLAN 20, que já existia. Também vou colocar um IP. Vou colocar o IP dessa rede aqui. Cadê? Certo? Cadê? Bora. Rapidinho. Ó, barra 24. Beleza. O que nós temos aqui agora? Cadê? VLAN 10 nesse IP aqui. VLAN 20 nesse IP. Veja que interessante que lá nas interfaces a gente tem as VLANs associadas, mas ela está em camada 2 aqui, ó, Layer 2, certo? Então muita gente se confunde com isso. Mesmo ele estando em Layer 2 dessa forma, a gente ainda vai conseguir fazer a Layer 2 funcionar lá no nosso laboratório. Então estou dando commit aqui no Fire para vocês darem uma olhada. Ó. Porque as interfaces 2 aqui, ó, né? 2, tá vendo? Ó? Tá entrando aqui com switch 1, ó. São interfaces separadas, né? E ainda assim eu vou conseguir comunicar de um lado para o outro, passando por duas interfaces distintas em Layer 3. Isso é muito confuso, né? Porque se você fazer uma subinterface nessa interface aqui, ó, desse lado,
você jamais ia conseguir mandar para cá, porque a tabela de roteamento não ia permitir. Então vamos ver como funcionou isso aqui na prática, tá? Ó, beleza. Ó, eu tô aqui no host 1, que é esse cara. Vamos dar um ping até o nosso amigo aqui do lado direito, que é esse cara aqui, ó, certo? Em layer 2, beleza? Ó, funcionou, certo? Ou seja, mesmo com layer 3 lá, uma VLAN, né, interface VLAN, tá funcionando o layer 2 aqui. Esse cara eu já coloquei um host, um IP default, né? Default gate, desculpa. Então tá aqui, ó. Cadê? Não tá ainda, desculpa. Vou colocar agora. Então IP 10. Vamos pingar só pra gente ver primeiro, né? 10, 210, 254. Olha lá. Tá pingando o gateway, tá vendo que a gente configurou? Olha que maluco isso, cara. Daqui eu tô pingando o gateway, entre aspas, né? Uma layer 3 aqui, a interface VLAN. Mas também eu consigo pingar esse cara em layer 2. Então, esse negócio aqui confunde muito gente que é muito antiga em redes, né? Você vê como uma coisa diferente. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o IP de volta, ó. Só que agora eu vou colocar um gateway. 10.1 e o gateway vai ser 210.254 que a gente colocou no Firewall. Show IP, ó. Ele mostra o gateway agora. Eu ainda pingo o gateway normal, né? E ó, eu ainda pingo o cara lá do outro lado, ó. Então ele meio que dividiu, né? Ele tá indo em layer 2 quando eu chamo o cara, e aqui ele passa por layer 3, né? Quando eu chamo o gateway. Beleza? Aí, o que eu vou fazer agora? Visto que eu já fiz isso aqui. Eu vou criar esse cara aqui também, ó, host 2. Claro que mesmo com o gateway, agora eu tenho um gateway, mas eu ainda não vou conseguir pingar esse cara aqui de baixo. Que é esse cara aqui, ó. Porque ele tá na VLAN 20, certo? E apesar da gente ter um gateway agora, o host 2 não tem um gateway e a gente não tem regra. Então vamos mexer no host 2 agora. Vou pegar esse cara aqui. Vocês podem ver 10.220.254. Fica lá. Ali deu timeout. O que será que nós fizemos ali para dar timeout, hein? Vamos dar uma olhada lá no file. Então, cadê? Internet, VLAN, ó, VLAN 20. Eu não coloquei um profile de ping, tá vendo? Então eu não consigo nem pingar minha própria interface. Ó, beleza? Então a gente vai acrescentar aqui também o mesmo profile para poder pingá-lo. Isso aqui é bom para quando você estiver fazendo a configuração, você fazer troubleshooting, né? No começo. Beleza? E olha que interessante quanto isso, tá? Só para vocês verem. A gente tem a regra que a gente criou no outro laboratório, de layer 2 para layer 2. Então, as zonas passam uma para outra de layer 2 para layer 2, porque eu criei aqui, ó. Então, teoricamente, se eu pingar essa zona que está em layer 2 para essa zona que também está em layer 2, mas eles estão em zonas separadas, só que na mesma rede, funcionaria. Vamos ver? Então, estou aqui no host 2, que é esse cara, ó. Vou dar um ping 10.222, que é esse cara aqui, ó. Tá em outra zona. Ó, ele funciona em layer 2. Em layer 2, tá? Bom, o Fire já deve ter dado commit, ó. Agora o gateway deve funcionar, ó. Eu pingando, tá vendo? Legal. Agora eu vou atribuir um gateway nesse cara, ó, porque ele tá sem. Certo? Então, IP 10.220.1 10.220.254. Agora o gateway é a VLAN 3 do Firewall. Beleza? E aí, vou conseguir pingar esse cara aqui. Vamos ver. 210.1. Nada. Por quê? Porque agora ele está trabalhando em Layer 3, né? Esse cara aqui vai mandar para o switch vai mandar em trunk para o Paulo Alto, vai chegar lá no Layer 3 dele, ele vai ter tabela de roteamento para esse cara agora, só que não tem regra. Vamos olhar a tabela de roteamento, como é que tá. Vamos vir aqui em Network. E cadê? Em Virtual Routers. Agora, ó, ele vai ter tabela de roteamento, tá vendo? Então, ó, ele sabe para onde mandar agora esses caras aqui. Tá vendo que ele está atribuído à interface VLAN? Ó. Agora o que me falta são regras para as zonas que a gente criou. Então, se a gente olhar aqui as VLANs, cadê? Interface VLAN, ela está atribuída a uma zona, né? Ó, certo? Então, como eu estou passando por ela, essa zona precisa ser colocada dentro da regra também, caso a gente queira pingar. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou criar mais uma. Allow, de novo, allow zones.
layer 3. Opa. Então agora eu vou colocar a L3 aqui, que eu tinha criado, ó, da VLAN 20, que eu tô tentando pingar, para L3 da VLAN 10. Né? Então, origem e destino que eu estou tentando pingar. Vamos dar uma olhada no hit count aqui também, para a gente ver se vai bater na regra. Mas já é isso que eu estou tentando fazer, certo? Eu estou no host 2 aqui, tentando pingar esse host aqui. São em redes separadas, né? A diferença é que esse cara ele vai vir para cá, para o switch, em trunk ele vai subir para o alto, ele vai bater na layer 3 dele lá da VLAN e vai mandar de volta para este cara. Beleza? Vamos ver. Yes! Ó, perfeito, tá vendo? Então assim que funcionam as interfaces de layer 3 no Firewall. Bem parecido com a Cisco, né? Quando você configura lá uma interface VLAN. Só que isso confunde muita gente, por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalham aqui na área vão pegar uma interface aqui, ó, vão colocar em Layer 3, beleza. E aqui no Layer 3 o cara vai criar uma subinterface. E na subinterface ele vai criar um IP. Beleza? Só que é muito diferente de você criar uma VLAN em Layer 3 e deixar a interface em Layer 2. Então isso confunde muito a galera. Cara, até hoje tem gente muito velha de guerra que não sabe disso. Porque se eu criasse uma interface em Layer 3 aqui, ó, uma interface 1/2, por exemplo, e atribuísse um IP, eu não conseguiria atravessar o firewall, porque o roteamento ia mandar para uma interface ou para outra, e não para VLAN. Beleza? Acho que é isso, galera. Até a próxima aula. Abraços.